Ó Senhor Jesus, amém. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico. Hoje é dia 19 de março de 2026. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez. Senhor, nós queremos desfrutar da tua palavra. Senhor, fale conosco. Senhor, abra para nós esse livro de Romanos. Senhor, esse é o teu evangelho, é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos na tua palavra. Ó Senhor, nós cremos em tudo aquilo que o Senhor deixou registrado para nós, na Santa Bíblia, Senhor. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Continua nos abençoando, falando conosco. Nós queremos a tua presença nesse momento conosco. Queremos que o Senhor fale para dentro de cada um de nós, todos os que estão presentes, também todos os que acessarão pelo canal do YouTube. Ó Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor. Nós dependemos de Ti. Amém. Aleluia. Nós vimos na semana anterior, Romanos capítulo 8, nós vimos o versículo 9, que fala o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o Espírito de Deus habita em nós. Amém. Esse é um grande passo que Deus deu de poder agora habitar no homem. O homem perdeu esse direito, essa regalia, né? Lá com a questão do Jardim do Éden, com a desobediência. Então, Deus demorou, vamos falar assim, 4.000 anos para poder trabalhar toda a situação, mandar o seu filho, e aí morrer, ressuscitar, tornar-se o Espírito da vida, resolver todos os problemas do pecado para poder vir habitar no homem. E agora, graças a Deus, isso já é uma realidade para nós. Então, Ele é a nossa vida. Nesse versículo aqui nós vimos: vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui fala Espírito de Deus, fala Espírito de Cristo. Quantos é que habitam em nós? É apenas um. É o Deus triuno, certo? E nós vimos o segredo de vivermos no Espírito é colocar nossa mente no Espírito. Nós vimos os versículos 5 e 6 anteriormente, e esse é o grande segredo para nós, colocar nossa mente no Espírito. E hoje nós vamos ver a partir do versículo 10, não sei quantos versículos nós vamos ver hoje, mas vamos ver a partir do versículo 10. Vamos ler aqui então, fala o seguinte: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aqui não fala Espírito de Cristo, mas fala Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, tá certo? É o Espírito? É o Espírito, mas é falado Cristo. No versículo 9 fala: o Espírito de Deus habita em vós. Aqui fala: se Cristo habita em nós. E por que Paulo está falando dessa maneira? Ele quer nos deixar bem informados que o Espírito é o próprio Cristo. E o Cristo é o Espírito que dá vida, tá certo? Ele é o Espírito que habita em nós, ele é o Cristo que habita em nós, e nós somos a morada de Deus. Ó Senhor Jesus. Cristo, quando fala Cristo, essa palavra Cristo, nos remete à questão dele ser o Redentor. E a palavra Cristo quer dizer ungido. No hebraico, ungido é
Messias, Machia, como os judeus falam, Machia, Machia. Então, no hebraico é o Messias, e no grego é Christos. E essa palavra quer dizer ungido, aquele que recebeu a unção. Então, como ungido de Deus, Cristo, Jesus, fez toda a obra designada pelo Pai. Cristo é alguém que foi ungido, e quando alguém é ungido, de acordo com a palavra de Deus, é porque sobre ele tem uma incumbência, tem uma obra. Por exemplo, o sacerdote era ungido no Antigo Testamento para realizar o seu ministério sacerdotal. O rei também, o rei de Israel, era ungido. Quando eu falo ungido, não sei se vocês imaginam a questão, né? Você recebeu um óleo, né, sobre a cabeça, esse óleo desce e tal. Então, o rei também era ungido. Hoje não se usa isso aqui no Brasil, mas o presidente usa uma faixa, certo? Então, colocou aquela faixa, é como se estivesse sendo ungido presidente, né? E o rei recebendo aquele óleo sobre a cabeça, ele foi ungido. Por exemplo, não, 1 Samuel, capítulo 16, fala da escolha de Davi. O Samuel foi na casa de Jessé e ali estaria o futuro rei de Israel. E aí começou a aparecer os filhos de Jessé lá, uns bonitão lá, fortão, alto. E o Samuel achou, poxa, acho que esse aí é o rei. Aí o Senhor falou, não é esse aí. Aí veio outro, não é esse também. Mas é bonitão, tal, é forte e tal. Mas o Senhor fala o seguinte, vamos ler, né? 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 7, página 397. 1 Samuel 16, 7, página 397. Então ele estava lá na casa do Jessé, e aí veio os filhos, e ele achou que pela aparência seriam aqueles mais bonitos lá. Mas aí o Senhor fala no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então essa frase é bastante importante, vou até repetir. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E aí, por fim, o escolhido foi o Davi. E aí, no versículo 13, fala o seguinte: tomou Samuel o chifre de azeite, chifre do azeite, e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tem toda uma história aqui, antes de Davi realmente ser reconhecido como rei. Não vai dar para entrar nesses detalhes, mas ele foi ungido. Então a unção é uma representação do Espírito, nos separando também. Nós também hoje somos ungidos, tá? Mas o ungido é o Senhor Jesus. O ungido, né? Vamos falar assim, o bem destacado, bem definido, que esse é especial. E o Senhor Jesus, ele então veio para cumprir toda a obra designada pelo Pai. João,
capítulo 5, versículo 30. Vamos ler alguns versículos aqui. Página 1394. João 5,30. O Senhor Jesus, como o ungido, ele falou o seguinte: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então ele era o enviado, ele era o ungido, e ele fazia a vontade do Pai que o enviou. Página anterior aqui, página 1392, capítulo 4, versículo 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, ele veio para realizar a obra de Deus, do Pai. Capítulo 6 de João, versículo 38, na página 1397. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Esses versículos, quero deixar bem claro, que são exclusivos do Senhor Jesus, tá? Ninguém pode se apropriar desse versículo para falar que é ele o enviado, ou dessa maneira aqui. Não, esse enviado, que é o Cristo, o ungido, é só o Senhor Jesus. Amém? Então, Cristo é o realizador da obra do Pai. É aquele que executa a obra que o Pai designou. E aí, como está falando lá no Romanos 8, fala para nós: se porém Cristo está em vós. Então eu pergunto para vocês: Cristo está em nós? Amém. Amém? Cristo está em nós. E é bastante importante porque ele é aquele que realizou toda a obra e ainda vai continuar a fazer a obra agora, não como o Cristo em carne, mas como o Cristo Espírito em nós. Amém. Aleluia. Por isso nós temos essa coisa maravilhosa que é Cristo estar em nós. Colossenses 1:27 diz uma coisa muito positiva aqui. 1:27, página 1555. Amém? 1:27, fala assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Qual é o mistério entre os gentios? Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo está em nós? Sim. E esse Cristo em nós é o quê? A esperança da glória. Esse Cristo em nós vai crescer, vai avançar e vai nos levar à glória. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Romanos 8, voltando, versículo 10. Uma outra frase que é dita aqui: o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Nós já vimos isso, mas Paulo está enfatizando. O nosso corpo é o corpo da morte, né? Por causa do quê? O pecado. O pecado habita no nosso corpo, ele é a habitação do pecado, por isso a afirmação: o corpo está morto. O corpo está cheio de morte, né? Mas a outra afirmação é que o espírito é vida. Então, continuando aqui, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. O espírito é vida aqui, esse espírito é o espírito humano. Então, no nosso espírito humano entrou Cristo. Cristo veio habitar em nosso espírito.
Podemos pegar o versículo 9, também falar, o Espírito está em nós, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, tá certo? Mas o fato é que o Espírito veio habitar em nós por causa da justiça. Que justiça é essa? Que justiça? Nossa? Não. Por nós crermos no Senhor, lembra que nós vimos muitas vezes, nós somos justificados por fé. Então, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos a justiça e o Espírito entra em nós, o Espírito de Deus entra em nós, a vida eterna, a vida divina entra em nós e agora o nosso Espírito é vida. O nosso Espírito é vida porque está unido ao Espírito de Deus. E Deus é a vida eterna em nós. João 3,15, só para a gente confirmar aqui. João 3, capítulo 3, versículo 15. Tem vários versículos assim no Evangelho de João, né? Página 1390. Vamos ler juntos? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia. Você crê nele? Amém. Então você tem a vida eterna. E o seu espírito que antes estava lá amortecido, agora é vida. Amém. O Senhor também falou em João 10,10, o que ele falou também? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então essa justiça que Jesus cumpriu em nosso favor, resolvendo todos os problemas, todos os impedimentos que havia anteriormente que impediam que o Espírito de Deus viesse habitar no homem, agora foi tudo resolvido. Amém? João 19, versículo 34, tem algo bastante interessante aqui também, que foi narrado apenas pelo apóstolo João na crucificação do Senhor, tá? Em 19:34, página 1422. Traz um pouco mais de luz e também é uma ilustração para nós aqui, tá? 19:34, então, fala assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Ok? Nenhum dos outros evangelhos relata dessa maneira. Mas o que aconteceu? O Senhor morreu na cruz, estava lá pendurado, e um dos soldados veio e abriu o lado do Senhor. Do lado do Senhor ainda saiu sangue, mas só sangue. Aqui não. Aqui João não está falando só do sangue. João está falando também da água. O sangue é para quê? Resolver o problema dos nossos pecados. Você pecou? Nós pecamos? Pecamos. O salário do pecado é a morte. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Mas você derramou o seu sangue? Não. Quem derramou o sangue por nós? Foi Jesus. Então aí está bem claro que ele derramou o sangue na cruz por nós. Mas além do sangue, o João, que é o escritor desse evangelho, ele falou que saiu sangue e água. E o que representa a água? Por que ele falou da água? A água representa a vida. Lá em João 7 fala assim, 7:37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí a explicação, isso ele disse com respeito ao Espírito. Então, essa água representa o Espírito, representa a vida. O Espírito é vida. Amém? Amém? Então, João falou sangue e água. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte: o propósito do Senhor não é apenas
nos salvar do lago de fogo, certo? O que Deus quer realmente é colocar a vida dele dentro de nós. Amém. O problema do pecado, se você não resolver esse problema, se você não crer no Senhor, você vai parar no lago de fogo, sim, certo? Mas se você resolver o problema do pecado, você não vai para o lago de fogo, e o principal intento de Deus é colocar a vida dele em você. Amém. O homem foi feito para isso. O homem não foi feito para viver sem Deus. Infelizmente, muitos não sabem disso. E até um tempo atrás a gente também não sabia disso. Não é? E a gente vivia batendo a cara na parede. Ó Senhor Jesus, tentando ser feliz, tentando ter um preenchimento interior, mas nada preenche o homem. O homem não foi feito para viver sem Deus. E agora Deus resolveu o problema do pecado. Então o que ele faz? Entra em nós. Amém. Nós cremos no Senhor e ele entra em nós. Amém. Aleluia pela justiça que o Senhor cumpriu por nós e nos permite recebê-lo em nosso espírito. Amém. Filipenses capítulo 3. Senhor Jesus. Versículo 8. 3, 8. Página 1552. Se eu esquecer de falar a página, alguém fala, tá? Aí diz o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, da excelência, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aleluia. Então a justiça, o Espírito é vida por causa da justiça. Justiça que vem da fé. Não é a justiça que procede de lei, não é a nossa própria justiça, mas é a justiça mediante a fé. Amém. Aleluia. Voltando para Romanos 8, então, versículo 10. Por essas afirmações aqui nesse versículo, nós podemos saber onde nós temos vida e onde nós temos a morte, né? O espírito é vida e o corpo é morte. Então, quando eu falo o corpo da morte, é a carne, certo? No nosso corpo, na nossa carne, habita o pecado. Irmãos, é triste, mas isso vai estar aqui. Mas não é para sempre. Tá certo? Nós vamos ter que sempre nos voltar para o Espírito, sempre nos voltar para o Senhor, mas a carne do pecado vai estar aqui. Tá certo? Mas nós temos esse refúgio, que é o Espírito em nós. Nós temos esse lugar para nos encontrarmos com o Senhor, para vivermos com o Senhor. Mas na nossa carne, se nós cedermos aos caprichos da carne, é pecado e é morte. Certo? Mas um dia nós vamos ver. Um dia nós vamos ser libertos disso aí. O fato marcante é que agora nós temos acesso à vida divina. E ela não está distante de nós, não precisa subir ao Monte Everest para achar a vida. Não, mas ela está em nosso espírito. Aleluia. Versículo 11 agora, vamos ler. Versículo 11. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós
habita. Mais uma vez a gente vê aqui, não? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou. É o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus. Várias vezes Paulo fala, se habita em vós, não é verdade? Irmãos, graças a Deus, habita. Amém. O Espírito habita em nós. Amém. O Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus. Então esse nome Jesus é usado para referir-se ao viver humano de Cristo. Tá? Então, a Bíblia usa os termos Jesus, quando está se referindo ao viver humano, e Cristo, quando se refere à obra, à ressurreição do Senhor, à redenção do Senhor. Tá? Então, esse Jesus, ele ressuscitou mediante o Pai ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e aí fala, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vai dar vida. Amém. Ele vai dar vida. Amém. O nosso corpo mortal, como eu falei, ele é afetado pelo pecado, tá certo? Mas, hoje mesmo, a gente pode experimentar que o nosso corpo ainda pode ser influenciado pela vida divina que está em nós. Amém? Eu acho que isso é prático, vamos falar assim. Se a gente está no caminho de satisfazer a carne nos leva sempre para o pecado, para o buraco, vamos falar assim. Então, se a gente ceder às paixões da carne, a gente vai para a embriaguez, não é isso? Vai para as drogas, vai fazer coisas que só prejudicam. Você vai no médico, por exemplo. O que o médico fala para você? O que o médico fala? O senhor fuma? O senhor bebe? Né? Então, uma das primeiras coisas que ele fala assim o senhor tem que evitar beber, o senhor tem que evitar o fumo, o tabagismo, etc. Então, veja, um cristão, normalmente, não estou falando que todos os cristãos estão libertos de fumar ou de beber, mas isso acontece, vamos falar assim, de serem libertos totalmente de beber e de fumar e de outras coisas mais, tá certo? Simplesmente porque tem algo dentro dele que preenche mais do que todas essas coisas, entendeu? Acho que posso falar um pouco. Eu fumava, tá? Eu não sei se alguém aqui mais fumava, mas um fumante, normalmente ele quer parar de fumar. Chega num ponto que ele quer parar de fumar. E alguns até falam, eu paro a hora que eu quero. Certo? Mas para. Eu até falo, acho que eu herdei essa questão de fumar do meu pai, né? Meu pai acendia o próximo cigarro no toco do anterior, né? Então, acabando o cigarro, ele já acendia outro daquele. Então, às vezes estava lá na cadeira assistindo TV, o cinzeiro estava cheio de cigarro, né? de toco de cigarro. Mas, aí eu paro a hora que eu quero. Como alguns falam com relação à bebida, com relação às drogas, etc. E tal. Mas, na minha experiência, o que me levou a parar é desfrutar de Cristo. Amém. Aí, parei de fumar e não tive mais esse desejo de fumar. Amém? Amém. Então, isso também, vamos falar assim, influencia o nosso corpo. Também. Mas essa questão da vida, né? O nosso corpo mortal também vivificará o nosso corpo mortal. Isso aqui vai ser pleno na transfiguração do nosso corpo mortal, na glorificação. Tá certo? Vamos ver. 1 Coríntios 15. (54). 1519. Isso.
Eu vou começar no 51. Fala assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo tinha a esperança de estar aqui vivo ainda, né? Então, os que estiverem vivos serão transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Repitam comigo: incorruptibilidade. Tá? E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi. Foi tirada a morte por causa da vitória. E aí o 55 ainda continua: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, tá bom. Então, esse corpo mortal, hoje nós temos o Espírito em nosso espírito. E por causa do Espírito estar em nosso espírito, quando nós formos transfigurados, esse corpo terá vida. Não tem mais o pecado. O que é mortal se revestiu da imortalidade. O que é corruptível se reveste da incorruptibilidade. Tá certo? Então, irmãos, por causa de receber o Senhor hoje, podemos usar até aquele versículo, né? Cristo em vós é a esperança da glória. A glória plena, né? Aleluia. Então, nessa questão do corpo mortal receber vida, é alguma coisa que nós vamos ainda experimentar de uma maneira plena. Amém? Mas se nós seguirmos o Senhor hoje, certamente muitos benefícios nós já vamos receber e vamos evitar muita coisa que danifica o nosso corpo. Né? Ó Senhor Jesus. Voltando para Romanos 8. Eu vou ler de novo, que a gente vai lendo aos poucos assim, né? 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Quantas coisas, irmãos, quantas riquezas, quanta bênção é a questão do Espírito habitar em nós. Isso muda totalmente o nosso destino. Amém? Aleluia. Não sei se você está grato ao Senhor por isso, mas nós devemos ser gratos ao Senhor. O Espírito habita em nós. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. O que Paulo está falando? Devemos alguma coisa para a carne? Não. Nosso negócio é nos comprometer com o Espírito. Amém. Não mais nos comprometer com a carne. Nós já fomos muito comprometidos com a carne. Agora chegou o momento de acabar esse compromisso com a carne, de satisfazer. Não somos mais devedor para a carne, não devemos mais ser constrangidos pela carne. Então, nós devemos viver pelo Espírito. Ainda é possível ser um cristão carnal?
É ou não é? Infelizmente é. Mas nós devemos fazer a nossa escolha dia a dia. 1 Coríntios capítulo 3, página 1501, 1 Coríntios 3, 1, fala assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Crianças em Cristo. Isso significa, nós já recebemos o Espírito? Sim. É um novo nascimento. Agora, como nós crescemos fisicamente, como crescemos, e hoje todos amadurecemos aqui, estamos bem maduros, mas nós precisamos também crescer na vida espiritual. Não mais ser criança, mas ser maduro espiritualmente. Mas Paulo falou, vocês ainda são carnais, vocês ainda são crianças em Cristo. Ou seja, a experiência de viver no Espírito ainda é pouca. Por isso nós precisamos investir em experimentar cada vez mais viver no Espírito. Colocar a mente no Espírito. Mente no Espírito, vida e paz. Mente na carne, morte. Versículo 3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, aqui uma das coisas que estão evidentes da infantilidade dos coríntios é ciúmes e contendas. Amém? Aqui ninguém tem ciúmes e aqui ninguém briga. Certo, seu Milton? Lógico. Ah, não. Ainda bem que você concordou, né? Senão a gente ia brigar. Brincadeira. Então, vamos ler também Efésios capítulo 2. 1543. Isso. Efésios 2, versículo 3 fala assim: entre os quais também todos nós, quem? Todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa situação de outrora. E agora isso tem que mudar. Não mais andar segundo as inclinações da carne, e nem fazendo a vontade da carne. Amém? Isso é a nossa natureza. Agora nós recebemos o Espírito que habita em nós. Amém. Muda tudo. Versículo 13, Romanos 8. Porque se viverdes segundo a carne, então é possível ainda? É possível. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Qual que é o caminho que nós devemos seguir? Usar nosso espírito para fazer morrer essa velha natureza caída, para mortificar os feitos do corpo. Fazer morrer é simplesmente nos voltarmos para o espírito. Os desejos da carne, né? Se nós andarmos no espírito e se nós estamos desfrutando o Senhor, espontaneamente a gente não vai satisfazer os desejos da carne. Então isso está em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16, página 1540.
Gálatas 5, versículo 16. Vou tomar uma aguinha. Ó Senhor Jesus. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos da carne, a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Versículo também 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós temos vida no Espírito, vamos andar também no Espírito. Quem vive no Espírito não vive na prática do pecado. Ok? Então, se nós não queremos pecar, vamos voltar sempre para o Espírito. Irmãos, uma coisa bem prática, invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Você pode acrescentar pequenas frases, está no seu dia a dia, está fazendo alguma coisa. Senhor Jesus, Senhor, eu te amo. Isso vai levar você a se voltar para o Espírito, certo? Viver no Espírito. Ninguém diz Senhor Jesus senão pelo Espírito. Isso está em 1 Coríntios 12. Mas vamos ler aqui, 1 João, capítulo 3. Versículo 9, página 1616. 1 João 3, 9. Amém? 1616. 1616. 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Sabe que antes não tinha eu ia falar militância, melhor não usar essa palavra. Não tinha essa briga entre espírito e carne, não é verdade? Mas agora que nosso espírito está funcionando, tem essa briga entre o espírito e a carne. Então, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Essa semente que entrou em nós, agora está sempre falando, volta para mim, volta para o Espírito, vamos andar no Espírito, certo? Não fica obedecendo a carne, não seja devedor para a carne. Não, você não deve nada para a carne, tá certo? Vamos viver de uma maneira nova agora. Capítulo 5, versículo 18 também de 1 João, página 1618. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, nós nascemos de Deus? Nascemos. O Espírito está em nós? Está. Vamos voltar sempre para o Espírito e assim nós não vivemos em pecado. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Também queria ler Colossenses 3, 5. Página 1557, Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é
idolatria. Bom, fazei, pois, morrer. Como que eu faço morrer? Versículo 13 aqui está falando, em Romanos 8. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. O que eu tenho que fazer então? Voltar para o Espírito. O que eu tenho que fazer? Ó Senhor Jesus. A Bíblia fala assim, orai sem cessar. Tem um versículo lá em 1 Tessalonicenses 5 que fala, orai sem cessar. Quando a gente ora, a gente está no Espírito, certo? Em comunhão com Deus. Como que é isso, sem cessar? Então, o dia todo eu preciso me ajoelhar, é isso, me trancar no meu quarto e ficar lá orando sem cessar? Não dá para fazer isso. Dá? Não. Mas eu posso ter orações em meu interior e essa maneira prática, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Claro, você pode falar para o Senhor, Senhor, eu quero a Ti. Senhor, eu prefiro a Ti. Senhor, eu prefiro o Espírito, não prefiro a carne. Certo? Então, você sempre voltando, Senhor. E isso vai levar-nos a ter mais e mais experiências do Espírito que habita em nós. Amém. Isso vai ser cada vez mais real para nós. Tá certo? E aí, para encerrar hoje, nós vamos ler o versículo 14. Quero ler com todos vocês Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse versículo começa a sessão sobre a glorificação. E aí vai até o final do capítulo 8. E hoje nós encerramos, então, a sessão que fala sobre a santificação. Eu não sei se vocês estão guardando bem, né, as sessões de Romano, mas é isso. Na verdade, é assim, irmão. Isso é didático, vamos falar, mas na experiência, parece que é tudo muito rico e tudo muito necessário e tudo muito prático também. O que nós precisamos é experimentar o Senhor em nosso espírito. Amém. Cristo está em vós. Amém. E o Espírito é vida por causa da justiça. Justiça própria? Não. Mas é a justiça que vem mediante a fé. Aleluia. Obrigado, Senhor.